começar, a senhora poderia contar um pouquinho sobre a sua trajetória profissional e a experiência no Senac, especialmente no curso do técnico de enfermagem? Sim, claro. Eu sou enfermeira de formação, né? Sou graduada em enfermagem, eu tenho especialização em ginecologia e obstetrícia, gestão da saúde e gestão da qualidade e segurança do paciente também. Tenho mestrado em ciências da saúde, na área de assistência ao parto, e atualmente eu faço doutorado na área de simulação realística clínica. No Senac eu coordeno a área de enfermagem, é uma área muito significativa para o Senac São Paulo. Estamos, por exemplo, em 43 escolas, somos 10 mil alunos da área de enfermagem e temos aí aproximadamente em torno de 180, 190 turmas em andamento. Então é uma área assim, muito forte, muito importante para o Senac e também para a sociedade, porque a gente disponibiliza para o mercado um quantitativo de técnicos de enfermagem muito importante. E aí, como que a senhora vê essas novas tecnologias, como os simuladores virtuais, essas plataformas online que têm sido incorporadas no curso de técnico de enfermagem? E como que essas ferramentas impactam na aprendizagem dos alunos? Olhando para a primeira pergunta, né, a importância dessas tecnologias para a formação de profissionais de saúde, em especial para a enfermagem, ela é muito significativa. Por vários motivos, né? A gente está num momento que se olha muito para a segurança do paciente, se olha muito para a experiência positiva de uma assistência de enfermagem ou de uma assistência de saúde. E hoje não tem uma forma mais segura e uma forma mais expressiva de formar profissionais de saúde de alto desempenho, profissionais de enfermagem, tanto enfermeiros como os técnicos, formados em boas práticas, formados com segurança, sem essas tecnologias. Em nenhum momento a gente acredita que a tecnologia vai substituir as aulas de habilidade, as antigas aulas de laboratório, pelo contrário, né? Essas tecnologias, elas funcionam como um momento de pré-simulação. Então, no Senac a gente forma numa trajetória, então a gente cria um itinerário na formação desse aluno, onde a gente aplica essas tecnologias aplicadas ao ensino da enfermagem em sala de aula, trabalhando mais conceitos, elementos conceituais, para que eles possam treinar comunicação, para que eles possam treinar tomada de decisão, para que eles possam fortalecer o raciocínio clínico. Depois, na sequência, a gente vai para simulações físicas com manequins e simuladores, para que depois esses alunos tenham contato com pacientes reais em campos de estágio. Então, a gente utiliza muito o paciente 360 para treinar comunicação com o paciente virtual, para que quando ele tenha contato com um paciente real, ele já esteja mais seguro, mais consciente, que ele adote uma postura mais humanizada, porque isso se pratica, né? A enfermagem é a ciência do cuidado, não é dom. E por se tratar de uma ciência, você tem que praticar por repetição. E a repetição te permite isso, que você atinja a excelência. Porque os nossos pacientes merecem, né, as nossas melhores práticas. Como que a senhora enxerga essas tecnologias educacionais em relação a esse preparo dos alunos? A forma de preparar esse aluno é, sem dúvida nenhuma, utilizar as plataformas digitais olhando para o cenário atual da saúde, né? E a gente utiliza as ferramentas digitais para isso. Então, sem dúvida nenhuma, a gente olha para os impactos globais e forma esse aluno para que ele possa enfrentá-lo de uma forma mais segura. O segundo momento da plataforma digital, que eu considero que é muito positivo, é na integração dos colaboradores. Então, todo serviço de saúde tem um programa de integração de novos colaboradores e que integram esse colaborador para os protocolos técnicos assistenciais locais. Então, a gente consegue introduzir elementos mais do que necessários para a enfermagem por meio do uso da ferramenta digital. E aí, num segundo momento, a gente entraria dentro do laboratório de habilidades, depois dentro da própria simulação realística. Então, no serviço de saúde, como os próprios serviços buscam por certificações, por acreditação, eles precisam ter um programa de integração muito forte, né? E esse programa nada mais é do que apresentar para esse novo colaborador os protocolos técnicos daquele serviço. E aí, esse
admitido, esse funcionário que acabou sendo admitido, ele tem um modelo de formação muito diferente do outro, muito diferente da outra escola. Então, por que não a gente nivelar essa equipe inicialmente por meio das tecnologias digitais? Então, sem dúvida nenhuma, a integração precisa evoluir e deve ser evoluída por meio de tecnologias digitais. E no terceiro nicho é o colaborador que está em desenvolvimento naquele serviço. É obrigação daquele equipamento de saúde desenvolver pessoas por meio da capacitação em serviço, né? Ou educação em serviço. E a gente pode sim utilizar para todas as linhas do cuidado. E é isso que é muito rico nas plataformas digitais, e o Paciente 360 entregou isso para a gente. É exatamente o que? A gente tem ali todos os níveis de atenção, então a gente consegue trabalhar a atenção básica, eu consigo trabalhar atenção secundária, eu consigo trabalhar atenção terciária por meio dos serviços especializados, e eu também tenho as complexidades, então eu consigo utilizar a tecnologia do aluno que está lá no comecinho do curso, nos primeiros componentes curriculares, até o aluno que está já concluindo o curso. E aí a gente percebe que eles começam a pedir por plataformas digitais. Então, quando eles começam a ter contato com com os primeiros cenários, eles ficam assim para os nossos colegas, para os docentes: professora, quando que vai ter de novo? E aí, professor, quando que vai ter de novo? A aula se torna muito, vou usar divertida, porque ela fica divertida, mas ela se torna muito, os alunos acabam permanecendo muito mais tempo, os alunos diminuem o número de ausência, diminui o número até de evasão, porque eles acabam ficando muito mais engajados. Quais são os principais desafios que os professores estão enfrentando, né, para integrar essas novas tecnologias no ensino? E como que o Senac tem apoiado nesse processo de adaptação? Bem, nossos desafios, eu acho que o principal desafio é a adesão, né? E não é até mesmo por um modelo de formação. A gente está passando por uma formação, por uma transição na formação de profissionais de enfermagem e de saúde. Nós viemos de uma era, vou chamar de era, né? De uma década, que nós aprendíamos em pessoas. Então, nós temos os nossos colegas enfermeiros hoje, não só no Senac, mas em qualquer instituição de ensino, nós aprendemos em pessoas. O meu primeiro raciocínio clínico sobre acesso venoso ou até mesmo sobre práticas de enfermagem foi no corpo de alguém. E a gente não raciocina, né? Porque ou você, quando a gente começa, ou você faz o parto ou você raciocina, né? Porque você fica tão nervoso nos primeiros procedimentos que você quase não pensa. Então eu penso o seguinte: a gente precisa desmistificar que a tecnologia é ruim e desmistificar que a tecnologia substitui a pessoa, o professor em sala de aula. Pelo contrário, a tecnologia ela vai trazer força para o ensino. A tecnologia ela vai trazer exemplos reais, de situações reais, com pessoas reais, num ambiente controlado, sem oferecer risco para a pessoa que está sendo assistida, para o professor, para o aluno e para a instituição. E mostrar que o tempo mudou, que o processo de ensino-aprendizagem é outro, inclusive o aluno é outro. O nosso aluno é um aluno que tem acesso a tecnologias, que tem familiaridade em lidar com tecnologias, coisa que a gente não tinha. Então, a primeira coisa eu acho que é a gente conversar francamente, abertamente, se acolher. O tempo inteiro se acolher, né? É compartilhar práticas exitosas. Então, eu não canso de compartilhar práticas exitosas e falar assim: olha, quando eu comecei a usar a tecnologia, eu também tive medo. Eu também fiquei insegura. Hoje eu não vivo sem ela. Então, a gente precisa espalhar boas notícias. Eu acredito muito nisso. Como que a senhora vê o futuro, né, dos profissionais de enfermagem, enfermeiros, técnicos de enfermagem? Qual o conselho, né, qual o recado que a senhora gostaria de dar para eles? Bem, eu vejo o futuro da enfermagem de uma forma muito otimista, mas é porque eu sou uma enfermeira otimista, eu sou uma enfermeira apaixonada
pela profissão. Eu acredito demais no papel da enfermagem enquanto transformadora do cenário da saúde. Então, assim, a gente precisa lembrar que a enfermagem representa 70% da força de trabalho de qualquer serviço de saúde. Nós somos a maioria quando a gente fala no contingente de profissionais de saúde de qualquer serviço, seja na atenção primária, atenção terciária. Então, eu acredito demais nesse papel na transformação do cenário assistencial por meio de boas práticas de enfermagem. Então, assim, a enfermagem, ela tem, sem dúvida nenhuma, o poder de transformar a experiência de assistência desse paciente. E eu gostaria que a enfermagem tivesse a dimensão e que eles realmente se empoderassem desse poder que ele tem de transformar a saúde, né? A recuperação dessa pessoa. Até mesmo porque nós somos reconhecidos como a espinha dorsal do sistema de saúde pela Organização Pan-Americana de Saúde. Então, cabe a gente, formadores de profissionais de enfermagem, formar profissionais muito mais seguros, muito mais qualificados, muito mais preparados para os atuais desafios de saúde. Então, assim, eu desejo que a enfermagem, ela seja cada vez mais protagonista da assistência. E um recado que eu dou para a enfermagem, para a Semana Brasileira de Enfermagem, que vai de 12 a 20, eu desejo que vocês sejam muito felizes. Eu desejo uma enfermagem muito feliz, uma enfermagem muito realizada pela sua escolha. Eu desejo que que a enfermagem possa trabalhar com segurança. Eu desejo que a enfermagem tenha respeito, mas o respeito, ele vem de dentro de cada profissional de enfermagem. Eu me respeito muito como enfermeira. Eu tenho orgulho da minha profissão e da minha trajetória. Eu tenho orgulho dos meus colegas enfermeiros e eu não canso de dizer isso para eles. Toda vez que eu encontro um enfermeiro de destaque, como vocês, como grandes docentes da minha equipe, eu sempre falo, eu tenho muito orgulho de ter você como enfermeira. Então, eu tenho muito orgulho, muita admiração pela enfermagem, estou quase chorando aqui, porque é a profissão do meu coração. Então, assim, feliz Semana Brasileira de Enfermagem. Que a enfermagem brasileira possa ser cada vez mais feliz e mais reconhecida por